Do nosso Deus, Salmo de número 16, leitura alternada, está na página 500 do Antigo Testamento. Diz assim, o Santo de Deus, hino de Davi: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Juntos, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos porque estamos na tua casa, lugar que o Senhor se faz presente, lugar que o Senhor fala ao nosso coração. E queremos que o Senhor, mais uma vez, use a Tua palavra, Deus, para nos iluminar, para nos direcionar, para nos reanimar, para que a nossa vida seja vivida aqui na terra, para a Tua honra e glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, a longevidade é uma conquista recente no Brasil. Em 1960, a expectativa de vida era de 54 anos. 2017... essa expectativa subiu para 76 anos. Olha só, de 54 anos para 76 anos. Os homens vivem menos, 72,5, e as mulheres 79,6. Amém, irmãs? Que bênção, né? Estamos conseguindo empurrar a morte para o mais longe de nós. Isso nos alegra, afinal, queremos distância de tudo que gera desconforto. Essa é uma realidade. Tudo que nos traz desconforto, nós queremos passar longe. Esse é um texto, Salmo de Davi, onde o salmista vem colocar para nós a respeito do Santo de Deus, e onde o salmista Davi vem mais uma vez pastorear o nosso coração. Vivemos num mundo que oscila. Esse mundo ele não é estático, ele tem uma dinâmica. As coisas podem estar indo muito bem, de repente elas podem complicar, e nós então, no meio dessa imprevisibilidade humana, nós precisamos recorrer a um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que é soberano, um Deus que governa tudo e todos, porque à medida que nós conhecemos esse Deus soberano, isso traz tranquilidade aos nossos corações num mundo de tanta instabilidade. A certeza de que Deus é o governador, o sustentador, o provedor, o preservador, o soberano que guia as nossas vidas, nada acontece sem a permissão dele. Isso precisa gerar tranquilidade aos nossos corações. E é sobre isso que o salmista Davi vem falar para nós nesse capítulo. Atanásio, que foi um teólogo, um historiador da igreja, 295, ele viveu até 373, ele afirma que o conteúdo do livro de Salmos aborda todos os temas da Escritura Sagrada: a criação, o êxodo, o exílio, a redenção. Cada livro, diz ele, é um jardim com o seu fruto particular. Ele diz que quando nós olhamos a Bíblia, cada livro da Bíblia, ele é um jardim com seu fruto particular, mas quando olhamos para Salmos, é um jardim que produz o fruto particular e também todos os outros frutos. Por isso que nós gostamos tanto do livro de Salmos,
porque ele é um livro que traz para nós todo o conteúdo a respeito do relacionamento de Deus com o ser humano, do cuidado de Deus, da proteção e do sustento. Esses temas são estabelecidos como poesia e louvor. O Salmo 16, então, nos apresenta um fruto desse jardim. Por isso eu quero pensar com a igreja hoje pela manhã acerca da felicidade que resulta do descanso em Deus. Quando nós descansamos em Deus, nós então temos uma felicidade que só Ele pode nos dar. O descanso em Deus vai produzir uma alegria no nosso coração, e é isso que esse salmo quer nos ensinar hoje de manhã. Por isso, Davi começa dizendo: guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. O crente tem uma rota de fuga. O crente não pode se desesperar, porque como Davi nos ensina aqui, também em outros salmos, e a própria palavra de Deus nos mostra, nós podemos recorrer a Deus diante das nossas tribulações. Guarda-me, ó Deus, porque o Senhor é a minha rota de fuga. O salmista sabe que a sua proteção vem de Deus. A palavra guarda-me aqui, chamar, no hebraico, significa entesoura-me, ó Deus. Assim como nós guardamos, os nossos tesouros de maneira tão protegida, as mulheres que estão aqui, quando ganham um brilhante, quando ganham uma corrente, algo precioso do marido, isso está escondido num lugar que só ela sabe achar, não é? Está entesourado. A ideia de Davi nesse texto é exatamente essa: Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos esconde dentro da sua mão. Deus nos mantém dentro dos limites. É isso que Davi também quer nos ensinar aqui com o guardar. Davi sabe a quem recorrer. Não sei como você entrou aqui hoje de manhã, mas se você está desesperado, a resposta de Deus para você é: corra para Deus. O Senhor traz alívio, o Senhor traz sustento, o Senhor traz direção para as nossas vidas. Davi sabe a quem recorrer, e ele mostra isso no versículo 2, quando ele diz: digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão somente a Ti. E é muito interessante essa ideia do salmista, porque nós estamos diante de um rei Davi, um homem que tinha muito patrimônio, um homem que tinha muito poder, um homem que tinha muita riqueza, mas ele está abrindo mão de tudo isso para dizer que Deus é o seu grande patrimônio, Deus é o seu grande bem. E aqui ele faz um jogo de palavras com o nome de Deus. Ele diz: eu digo a Yavé, o eu sou, Tu és o meu Adonai. Eu digo a Yavé, Tu és o meu Adonai. A ideia é: eu digo ao grande eu sou, Tu és o meu Senhor soberano. Eu creio no seu governo, eu descanso na sua mão poderosa, eu tranquilizo o meu coração nesse mundo tão complicado, tão difícil, porque eu sei que o Senhor cuida de mim, porque Tu és Adonai, Deus soberano. Outro bem não possuo. Nada pode produzir para Davi status, felicidade e sentimento ou sensação de pertencimento como o próprio Deus. As boas obras não podem fazer isso. Elas só são válidas quando capacitadas pelo próprio Senhor. O poder não pode produzir isso, esse status, essa felicidade, porque o Senhor foi quem o constituiu rei. Quando Deus nos coloca em posições de poder, nós temos que dar a Ele a glória, porque o poder pertence a Ele, e é Ele quem nos coloca nessas posições. Davi não colocava o seu coração nas riquezas, porque ele sabe que as riquezas podem produzir distrações, como bem ensinou Salomão. Tudo é vaidade, e a expressão vaidade ali tudo é distração. Deus é a sua única posse. Meus irmãos, será que podemos afirmar isso? Será que nós temos essa convicção de que o maior bem que nós possuímos é Deus? Para afirmarmos isso, nós temos que nos desapegar de tudo aquilo que às vezes tem uma importância muito grande para nós. Por isso que Jesus Cristo vai ensinar: devemos amar a Deus sobre todas as coisas. O nosso amor a Deus precisa estar em primeiro lugar, e devemos desta forma, amando a Deus sobre todas as coisas, aprender a amar todas as coisas de acordo com a vontade de Deus. É disso que Davi está falando aqui no verso 2, essa consciência de que Deus é o centro da nossa vida,
de que Deus é o nosso patrimônio, Deus é o nosso bem maior, Deus é a nossa posse, Deus é a nossa herança, é que nós produziremos em nosso coração uma adoração comunitária. Quando nos ajuntamos para adorar a Deus aqui, isso precisa ser fruto do reconhecimento de que o Deus soberano cuida das nossas vidas, e nós tranquilizamos os nossos corações nesse cuidado. Daí o versículo 3 é uma convocação à adoração comunitária, quando Davi diz: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. O rei expressa o seu prazer na adoração em comunidade. Deus é a sua posse, o seu refúgio, o seu protetor. Por isso não há outro caminho a não ser a adoração do povo. Esse ajuntamento aqui reflete o quanto nós amamos a Deus, o quanto nós confiamos nele, o quanto nós descansamos os nossos corações nele. Davi se alegra em adorar com os notáveis santos. Essa expressão é uma expressão muito bonita, muito bela. Notáveis santos. Nós somos os notáveis santos, as pessoas que foram separadas por Deus para ter uma vida diferente, as pessoas que foram separadas por Deus para resplandecer a sua glória, as pessoas que foram separadas por Deus para ter um coração confiante, pessoas que foram separadas por Deus para ter esperança, para ter fé, para ter amor. Nós somos a comunidade separada por Deus para trazer luz a um mundo em trevas. Nós somos a comunidade separada por Deus para trazer esperança a um mundo desesperado. Nós somos a comunidade separada por Deus para trazer amor a um mundo de tanto ódio. Por isso nós somos os santos notáveis, pessoas que foram separadas. Essa é a ideia da palavra santo, uma pessoa que foi separada para viver para a glória do Senhor. E Davi diz que tem prazer, tem alegria, quando ele se ajunta aos santos notáveis que há na terra, santos esses que ele tem todo o seu prazer, aqueles que foram separados para bendizer a Deus. Por outro lado, versículo 4 nos ensina que os idólatras, diferentemente, são feridos, machucados, porque escolheram um caminho distante da luz. Um caminho distante da luz. Não sei se você já teve a oportunidade de andar de um ponto ao outro em densas trevas, sem ter noção do que tem pelo caminho. Isso gera uma insegurança muito grande. Quando nós precisamos nos locomover de um ponto ao outro, sem sabermos o que está acontecendo ao nosso redor. A vida no mundo, a vida dos incrédulos é exatamente assim. Eles não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz, e por isso estão tropeçando a todo momento, estão se machucando a todo momento, estão se desesperando a todo momento, porque não tem luz para guiar os seus caminhos. E Davi então vem nos ensinar no verso 4: muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. A vida de um incrédulo, a vida de uma pessoa que coloca o seu coração a serviço de outros deuses, é uma vida marcada por tristeza e por decepção. João Calvino, quando comenta esse versículo, ele diz: os incrédulos que dissipam e desperdiçam a sua subsistência com seus ídolos, não só perdem todas as dádivas e oferendas que lhe apresentam, mas também vivem perenemente amontoando cada vez mais suas misérias. Quando pessoas depositam os seus bens, os seus corações diante de falsos deuses, elas amontoam dentro de si a própria miséria. Por isso, Deus condena o culto falso e corrupto. Jeremias capítulo 2, versos 12 e 13 diz: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefados, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo: a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Podemos então entender que não é possível dividir um culto a Deus com cultos a outros deuses. E aqui a gente precisa fazer uma outra aplicação. Quando olhamos para o nosso coração, nós estamos convictos, temos certeza de que Deus é o nosso único Deus,
de que Deus, o Deus soberano, é o maior valor que nós temos, é o grande bem que nós possuímos, é tudo o que nós queremos numa vida, numa jornada, numa caminhada. Deus é tudo para nós. O questionamento de Davi é esse, porque às vezes nós podemos nos perder na trajetória e amarmos pessoas, e amarmos coisas, e amarmos bens mais do que a Deus. Isso vai trazer consequências desastrosas para a nossa vida. Não oferecei as suas libações de sangue. A ideia aqui é o ato de beber sangue aos deuses. Lembre-se do verso 3, nós somos um povo santo, fomos comprados, remidos, para viver para a glória do Senhor. Os santos sempre rejeitarão os incrementados ídolos mundanos. Sabe por quê? A razão dessa rejeição está no versículo 5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Possuiremos Deus, se Ele for a nossa herança. Davi deseja apenas Deus, porque o Senhor é a herança plenamente suficiente. Deus é o seu cálice. A ideia de cálice aqui, Deus é o sustento ordinário pelo qual a vida é estabelecida. Davi sabe que Deus vai cuidar dele em todas as áreas. Por isso ele diz mais ainda no texto. Ele diz que Deus não apenas é o seu cálice, o sustento ordinário pelo qual a vida é estabelecida, mas Deus também é o seu arrimo, o suporte, a estrutura, a rocha, como a própria palavra de Deus nos diz. Jesus Cristo nos fala, que nós devemos estabelecer a nossa vida sobre a rocha. Cristo é a rocha. Por isso o salmista demonstra satisfação, a certeza de que Deus o protege, a certeza de que Deus é a sua herança, de que Deus é o seu arrimo, de que Deus é o seu cálice. Isso vai gerando no seu coração uma confiança. E no verso 6 então ele diz: caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. A ideia aqui, as divisas delimitam lindamente o cuidado de Deus. Sabe o que o verso 6 quer nos ensinar? Nós temos o que Deus entende que devemos ter, e nós não temos o que Deus entende que nós não devemos ter. É Deus quem delimita as bênçãos para cada um de nós. E Davi encara isso como sendo uma coisa linda, maravilhosa. E sabe qual é um dos grandes problemas que nós temos? A insatisfação por não ter muitas coisas. A tristeza toma muitos porque queriam ter uma vida diferente da que tem. O que nós aprendemos no verso 6 é que Davi entende que as divisas são colocadas em lugares amenos e a herança dele é muito linda. Ou seja, quando eu me contento em Deus, quando Deus é a minha porção, quando Deus é a minha herança, eu vou ter um coração grato com tudo aquilo que Deus tem me dado, porque tudo mais é bênção de Deus. Se Deus é o meu tudo, tudo mais é graça. Por isso que ele diz: é muito linda a minha herança. E aí o salmista está tratando de uma celebração comunitária. No entanto, agora ele volta para a intimidade do quarto. No versículo 7, quando diz: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. E Deus é o maravilhoso conselheiro. Depois que Davi sai dessa busca comunitária, ele volta para o seu quarto, e ali ele tem uma busca íntima, um pastoreio secreto, uma relação confiante, que produz fé, que produz dependência de Deus. Como anda a sua relação com Deus dentro do seu quarto? Jesus Cristo nos ensinou isso. Quando vocês forem orar, entra para o quarto, fecha a porta, fala com o Pai em secreto, que o teu Pai em secreto te recompensará. Nós precisamos exercer essa intimidade com Deus. Deus tem muito a nos dizer, Deus tem muito a nos aconselhar, Deus quer conversar conosco, e quando Deus conversa conosco, nós ficamos muito mais tranquilos. Sabe quando seu filho, sua filha era pequenininho, pequenininha, ou quando você mesmo era pequeno, e diante de uma situação de dificuldade e desespero, você recorreu à mamãe, recorreu ao papai, e eles com uma palavra de carinho, de conforto, de sustento, pastoreou o seu coração, tranquilizou você. É exatamente essa ideia do versículo de número 7.
Deus, Ele tem palavras doces para nós. Deus tem palavras aconchegantes para nós. Deus tem palavras de bênção para nós. Deus quer se relacionar conosco porque Ele nos aconselha até mesmo durante a noite. Ele nos ensina no nosso coração. Essa relação precisa se desenvolver. Olha o que diz o verso 8, sabe por quê? Porque o Senhor tem sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Yahvé, Deus sustentador, Ele vai à direita dos que o buscam, porque o próprio Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós podemos ter confiança, nós podemos ter segurança, nós podemos ter a certeza de que a presença de Deus se faz conosco o tempo todo. Ele está à nossa direita, Ele nos protege e Ele impede o abalo dos seus filhos. Qual o resultado dessa intimidade com Deus? Esse relacionamento íntimo com o Senhor, tanto por meio de uma vida comunitária, como também na intimidade do nosso quarto. O resultado está a partir do verso 9, alegria. O verso 9 diz: alegra-se, pois, meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Todo ser está alegre, não é só uma alegria de alma. A ideia do salmista aqui é: Deus, quando se torna o centro da nossa vida, a nossa herança, a nossa porção, Ele alegra a nossa alma, como também Ele alegra o nosso corpo. O nosso corpo repousa seguro. Deus controla toda a nossa existência. E o verso 10 então vai confirmar isso, dizendo que Deus controla até a nossa morte. Até a nossa morte. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Se não temermos a morte, diz Calvino, nada mais pode ofuscar a nossa alegria. Se não temermos a morte, nada mais pode ofuscar a nossa alegria. E Jesus Cristo veio ao mundo para pagar um grande preço, um alto preço, para que nós não temêssemos a morte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida de Deus precisa invadir os nossos corações, porque quando a vida de Deus enche os nossos corações, isso dissipa o nosso medo da morte, isso manda para fora o temor que nós temos do rompimento da nossa jornada aqui. Salmos dos filhos de Corá, Salmo 45, verso 15 diz: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Jesus Cristo não se deparou com a corrupção, por isso que o texto diz: nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. É uma referência a Cristo. Cristo não se deparou com a corrupção, ou seja, Cristo não pecou. Cristo venceu as tentações aqui, para que eu e você agora não temêssemos mais a morte, porque a morte para nós significa entrarmos na presença de Deus e vivermos com Ele por toda a eternidade. Por isso, a confiança do salmista no versículo de número 11, que eu queria convidar a igreja para ler mais uma vez juntos esse texto, verso 11 do capítulo 16, leamos: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. É isso que Deus tem para oferecer para o seu povo. Ele nos faz ver os caminhos da vida. Na presença dele há plenitude de alegria. Não é uma alegria parcial e momentânea, não. Plenitude, uma alegria que transborda. Na tua destra delícias perpetuamente. Vida, plenitude de alegria e delícias doces e eternas. Diante desse texto, nós podemos concluir. Como falamos no começo, na introdução, queremos distância de tudo que gera desconforto, não é verdade? Mas será que a morte para nós gera desconforto? O
O que o texto está dizendo é que a morte, ela é o nosso ingresso na presença de Deus de maneira plena. E na presença de Deus a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Por que tememos então tanto? Por que nos apegamos a esse mundo com tanto empenho, com tanta força, e nos apavoramos diante da possibilidade de irmos para a presença de Deus? Na eternidade nós encontraremos o próprio Deus. Na eternidade nós experimentaremos as delícias perpétuas. Essas verdades produzem alegria verdadeira. Deus cuida, Deus sustenta, Deus protege, Deus ampara os seus filhos enquanto eles vivem aqui na terra. E quando morrermos, Deus estará pronto, nos esperando para vivermos diante das delícias eternas que Ele tem preparado para nós. Por isso que Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, ele olha para os céus e ele vê Jesus Cristo em pé, pronto para recebê-lo. Nós precisamos entender que, enquanto estamos aqui, Deus vai cuidar da gente. E quando nós partirmos daqui, Deus estará pronto para nos receber. Entendendo a vida dessa forma, nós seremos marcados por uma alegria indizível, e nós teremos mais e mais razões para celebrar, tanto em comunidade, como individualmente, no nosso quarto, na presença de Deus. Por isso, somos sim o povo mais feliz da terra, porque temos um Deus que cuida de nós aqui e agora, e temos a certeza de viver com Ele por toda a eternidade. Que essas verdades aqueçam os nossos corações nos dias difíceis, e que essa verdade alimente a nossa esperança de viver eternamente na presença de Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, o Senhor conhece o nosso coração, os nossos temores, os nossos medos, preocupações, ansiedades. O Senhor sabe exatamente, Deus, aquilo que nos tira a paz, aquilo que nos rouba a alegria. Mas quando nós olhamos para esse salmo de Davi, nós percebemos, Deus, que enquanto vivermos nessa terra, estaremos guardados e protegidos pelo Deus soberano. E quando o Senhor nos levar dessa terra, experimentaremos das delícias perpétuas que o Senhor tem para nós. Por isso, Deus, encha o nosso coração de alegria, encha o nosso coração de paz, encha o nosso coração de regozijo e de esperança, porque temos um Deus que é a nossa porção, que é a nossa herança, que é o nosso sustento, que é o nosso cuidador e que está sempre conosco. Que possamos descansar nesse Teu governo e nesse Teu cuidado, para a honra e glória de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.